hoje. Olha que delícia, maravilha. Só que é um abdômen um tanto quanto diferente. A gente vai explorar lugares do abdômen, forças diferentes, qualidades diferentes de fazer força. Então, força elástica, força de compressão, força de tração, tudo utilizando o abdômen como margem principal, como sensação principal. Mas antes disso, a gente vai começar só respirando. Então, vocês vão pensar no seguinte: pode sentar do jeito mais confortável possível, tá? Se você estava na aula passada, eu acho que o Diego estava, a gente vai respirar, trazer o ar de baixo para cima, contraindo o períneo, tá? O assoalho pélvico. Então, eu respiro contraindo o assoalho pélvico. Aí, depois, sinto que a respiração sobe, espremendo a parte baixa do abdômen, espremendo a parte alta do abdômen, chegando no peito, garganta, cabeça, e aí relaxa. É muito mais uma contração interna do que isso daqui, ó. Eu não preciso contrair periferia, membros. De dentro do centro para a cabeça. Tá? Inspira, fazendo esses squeezes, esses apertos, crescendo essa respiração, solta o ar e relaxa. Inspira, aperta, solta o ar e relaxa. Fechou? Dúvidas aí? Ou seguimos? Então, beleza. Então, vamos lá. 3 minutinhos respirando assim agora. Se quiser fechar o olho, fecha. Fechar o olho externo facilita a enxergar melhor por dentro. À medida que a respiração vai subindo, a contração do períneo, do abdômen, continua. Continua esse aperto. Perceba que essas contrações fazem com que as costas respirem também. Como se tivesse uma parede no abdômen, então as costas precisam trazer ar para dentro. Talvez o seu sangue esteja correndo um pouquinho mais rápido, talvez você esquentou um pouco, percebeu agora que o ombro está tenso lá em cima e pode relaxar. É só se manter presente com as sensações e com as contrações aí. Passam as duas últimas. Última. Períneo, infraabdômen, supra, oblíquos, costelas se expandem, garganta, cabeça. Ótimo. Boas. Perceberam essa função de espremer o abdômen? É ela que a gente vai utilizar bastante, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, como se eu fosse uma tábua aqui, como se eu fosse uma tábua de mesa, eu vou tirar os dois, espremo, firme o abdômen, e aí eu vou tirar os dois membros da esquerda e os dois membros da direita. Pum, 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 pum. À medida que eu giro meu ombro, eu giro meu quadril. Se eu tiver com o abdômen relaxado, eu tiro um de cada vez. Então eu tiro os dois, bem durinho, bem durinho, bem durinho, por 30 segundos. Vamos. Valendo.
Chegou no chão, já sai para o outro lado. Chegou no chão, já sai para o outro lado. Põe, 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 põe. Cinco, quatro, três, dois, foi. Ótimo. Mãozinha aqui atrás. Eu vou expandir lá na frente, escorregando meu pé lá na frente. Cresci. Agora eu vou trazer, escorregando meu pé para mim, ó, o mais para trás que eu conseguir. Levo, expando, trago contraindo. Se não for possível, vem caminhando um pouquinho com o pé, levo o mais para trás que conseguir e volta lá para frente. Se o braço não der comprimento, acha um jeito, um degrauzinho, uma escadinha, põe as mãos sem colocar a palma das mãos no chão, só com os dedos. Ao invés disso, aqui. Tá? Para tentar e conseguir passar lá para trás. Vamos. Trintinha também. E em nenhum momento você coloca a bunda no chão agora. Se as mãos virarem para fora, fica mais leve, mais fácil para abrir o ombro. Se ficarem virados para frente, fica mais difícil de abrir o ombro. Mas é melhor deixar virado para fora para você conseguir realmente abrir o peito. 5, 4, 3, 2, boa. Ótimo. Vamos que vamos. Sentou com as duas pernas lá na frente. Imagina que tem um objeto bem aqui na sua frente, ó. Tá? Então, tem um objeto aqui. Posso usar até esse bloquinho. Não precisa ter. Só imagina. A minha mão vai chegar o mais para frente possível. Pode ser que para cá você já esteja já com bastante dificuldade. Então, deixa ela o mais próxima possível do seu pé. E aí você vai subir, uma perna esticada, mantendo essa mão aqui na frente. 10 vezes com a direita, 10 vezes com a esquerda. Perna esticada e mão lá na frente, velho. Se tiver fácil, é mão lá na frente. Vai. Trocou a perna. Estica bem o joelho. Foi. Vocês conseguem sentir o abdômen trabalhando? Ou vai muito mais para a coxa? Dá certo para o abdômen? Acho que vai mais para a coxa para mim, mas eu sinto o abdômen também. Tá, beleza. Põe mais força na mão. Tá. Engaja mais essa atitude de empurrar o solo mesmo. Tá? Ponta de pé ou pé de palhaço, aqui não vai mudar muito. Mas usa mais essa força. Aqui, ó. Antes de eu subir, eu só tô mexendo a minha... Tô mudando só a minha atitude de empurrar o chão e eu já sinto diferença. De usar mais o abdômen, de espremer mais ele. Tá? Então vamos lá. Usa essa força. 10 repetições com a perna direita. Valendo. Espreme as mãos no chão. Trocou o lado. Foi. Melhorou a atitude? Melhorou. Bem melhor, né? Boa. Vamos voltar para cá. Agora a gente vai entrar na posição do pike e vamos ter essa mesma ideia, essa mesma sensação. Para eu não sentir tanto a posterior de coxa, eu ponho mais peso na minha mão, tá?
Então, eu coloco as duas mãos no solo. Aproximo o máximo que eu conseguir do meu pé, das mãos. E aqui eu vou dar balanços, ó, para a ponta do pé ficar bem ativa e a mão empurra eu de volta para trás. Minha mão, pum, me empurra. Meu pé me empurra, me empurra, me empurra e a mão me empurra de volta. Certo? 30 segundos de execução. Aproximo o máximo do pé da mão e bora, valendo. Pezinho empurra, empurra, empurra você lá para frente e a mão te empurra de volta. Tenta ficar na ponta da ponta do dedão. Valeu! Muito bom. É difícil, né? Dá um medinho chegar lá para frente. O que a gente vai tentar imaginar agora? Eu estou fechando este ângulo aqui, ó. Então eu não vou ficar assim. Algumas pessoas, para não dizer vocês todos, estão assim. Então tenta, ao invés de fazer isso daqui, é fácil falar, tá? É difícil fazer, fica tranquilo. Não é fácil ficar nessa posição alta aqui. Então, eu vou chegar na ponta do meu pé e eu não vou ficar aqui, ó. Eu vou chegar lá na ponta e vou chegar aqui, ó. Pum! Longe, 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 longe. Percebe que essa sensação de realmente empurrar o chão vai diferenciar toda a sua forma. Isso vem de abdômen, das mãos, do pé, mas principalmente da barriguita. Então, ó, tô aqui sem empurrar muito. Agora eu vou começar a empurrar. Deu para ver? Agora fica lá na frente com o máximo de peso na mão, mínimo dos pés, por 30 segundos. Não sai dessa posição por 30 segundos. 3, 2, 1. Valendo. Trintinha. Valendo. Se tiver fácil, aproxima o pé da mão. Na pontinha mesmo, Diego. Isso. Afunda, afunda esse peito lá pro teto. 20 segundos. 3, 2, fui. Outro jogo, né? Vocês começaram a sentir um pouco do abdômen, do ombro chamando, da coxa, da dignidade? Então tá bom. Então é isso mesmo. E aí, meu amor? Tudo bem? Tudo bem. Tô na aulinha aqui. Vamos então. Essa é uma força de compressão. Comprimir. Diminuir as extremidades, diminuir a distância das extremidades. Tá? Sentiram bem o que é comprimir, né? Então tá bom. Então beleza. Agora a gente vai sentir o que é tracionar. Eu posso sentir isso de duas formas. A primeira forma é, eu sinto essa tração aqui do meu abdômen, dando uma segurança para eu poder descer e colocar minha mão no chão, tá? Então eu sinto essa tração, 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 ponho a mão no chão e volto. Eu não penso muito na minha mão, eu penso no meu abdômen ganhando essa amplitude. Tudo que a gente estava comprimindo agora, encurtando, a gente vai abrir agora. Não consigo chegar lá, o que eu faço? Tração, 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 mão na bundinha. Tração, 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 na panturrilha. Conseguiu? Use essa energia elástica para te voltar. Certo? Cici, velho. Cici, bem tranquilo.
São 5 para cada lado. Isso, sente as bundas indo lá para frente. Que isso, bonito demais. Todo mundo chega no chão. Abre mais o quadril, Diegão. Lá para frente a bunda. Isso. Agora abre o peito também. Isso. Foi. Boa. Vocês conseguiram entender essa abertura do abdômen? Sentir essa intenção de abrir? Eu boto fé que sentiram porque vocês todos estavam fazendo muito bem. Outra forma de você sentir, e por que eu gosto de sentir isso? Porque alongar um músculo é ativar um músculo. Então, se eu estou alongando o meu trapézio aqui, eu estou ativando ele. Eu estou esticando os meus nervinhos que ficam dentro do músculo, chamados fusos musculares, eles recebem o estímulo de, cara, estamos esticando, vamos ativar, senão a gente vai machucar. Então, isso é um alongamento, é uma ativação. O fuso fala assim, liga. Tanto que quando você alonga, muitas vezes você sente diferença entre os lados. Um está mais cheio, mais ativo, e o outro está mais... Então, quando eu quero usar muito o meu abdômen, eu uso essas trações, eu alongo. E daí agora eu sinto meu abdômen ativo. Tá? Então, alguém quer falar alguma coisa? Ou seguimos? Então, vamos. Então, a gente estabilizou aqui, abdômen como madeira, como tauba. A gente fez funções dinâmicas de compressão e abertura. Compressões e agora trações. Vamos para os elásticos, tá? Então a gente vai pensar que o abdômen é um elástico. Como que eu vou fazer isso? Numa posição de prancha, com os dois pés bem ativos no chão. O abdômen ele começa aqui e termina aqui. Então imagina isso fazendo uma mola para baixo e para cima. Pum, pum. Não é para você sentir a lombar. É para o bumbum estar bem firme, encaixadinho, e o abdômen descer e subir como se fosse uma mola. 30 segundos fazendo, time. Pode começar. Se não tiver dúvida, manda bala. Boa mola, Olivia. Não para não, tá? Se parar é difícil de sentir essa molinha. Observa onde que a energia se recicla para gastar menos e fazer mais. Desce um pouquinho mais, Martinha. Põe, põe, põe. Foi. Se você achou difícil achar essa mola, mantém nesse nível. Se você já achou de boa, põe. Olha o pezinho saindo do chão. Trinta segundos. Começamos em 3, em 2, vai. Veja onde que está a quina, onde que está perdendo energia à toa, onde que está travando. Essa descida não trava, Diegão. Isso. Põe, põe. Foi. Fala, Marta.
Não quero falar, não quero Só existir. teria xingamentos a oferecer para você. Realmente. Olivia, tá tudo bem aí? Não é muito pesado, né? Pouquinho, de Não, boa. não é tão horrível, não, eu exagerei. É legal, é interessante. Talvez É seja uma diferente. somatória de toda terça-feira, não é mesmo? Pode ser. Então tá bom. Então vamos deixar um pouco mais divertido. Pensa no seguinte: se eu tenho uma mola nos pés, por que não ter uma mola nas mãos? Não é mesmo? Então, eu vou utilizar esse movimento do braço também junto nos pés. Vamos começar só assim. Ó, imagina realmente uma mola dividida entre punho, cotovelo, ombro e escápula. Se quiser, começa baixinho, ó. E aí vai subindo. Até você sentir que você não perde energia. Tá? Não tem trava. 30 segundinhos só para sentir essa mola. E se você não entende por que a gente está treinando o abdômen fazendo isso, relaxa o abdômen e tenta fazer. Percebe que não dá. Relaxa o barrigão aí que você vai ver. Põe, põe. Se imagina fazendo esse barulho. Foi. Juntemos dois. Demos o quê? Demos isso, ó. Os dois pezinhos lá atrás, as duas mãos aqui na frente. Eu abaixo para aproveitar a mola e subo saindo do chão. Esse a gente não vai fazer por 30 segundos. Vão ser 3 sériezinhas só, de 5 repetições, 6 no máximo. Tá? Vamos? Vai no seu tempo. 1 minuto aí para fechar essas 5. Mãos e pés chegam juntos e saem juntos. Aí a charada. Isso aí. Boa, Diegão. Isso, Olivia. Isso, Olivia. Boa. Vamos ver, Martinha? Não vamos ver. Então tá bom. Não vamos ver. Pode descansar aí. Alguém tem alguma dúvida? Pode chegar e falar. Tem mais 30 segundinhos aí de descanso. Deu para ver que vocês estão usando um pouco o braço, tá? Usem mais o braço. Ele, ao invés de ficar esticado e ficar fazendo só isso aqui, ó. Não, deixa ele põe, 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 usa mais a mão, tá? Vamos lá? Diga, Marta. Não, eu ia perguntar uma parada, mas acho que é mais fácil eu entender fazendo mesmo. A Olivia também, ela parou, olhou para mim e falou assim, e aí? Ficou olhando ali, achou que eu ia E falar com aí, ela querido? alguma frase motivacional, mas é tipo, continua. Continua. Vai lá, 5, 6 repetições. Boa, Olivia. Usa mais o braço, Martinha. Diegão usou mais o braço, tá 0 bala agora. É isso aí. É isso aí, boa. Respirem. Esse é um componente mais elástico. Esse é um componente que a gente costuma usar mais em acrobacias, costuma usar mais em algo que exija essa velocidade, exija essa rápida movimentação, e você pode fazer isso reciclando isso. Então, você pode fazer essa mesma movimentação por bastante tempo, se você souber como que recicla essa energia, tá? É um movimento mais fácil mesmo, mais
estrutura miofacial. Então, não é tanto muscular. Pode ser que vocês sintam um pouco do abdômen amanhã? Pode. Pode, mas vocês vão sentir bem superficial, assim, uma coisa meio esquisita, tá? Isso se der também, né? Porque a gente não treinou tanto, não. Vai lá, mais uma. 6 a 8. Põe, põe, põe. Usa o abdômen, vai. Chama ele para transmitir para o corpo inteiro. Boa. Massa, velho. Massa. Excelente. Vamos vir para o Pike agora. Nesse movimento aqui, você pode aproveitar essa energia e vir para o Pike. Então eu saio daqui. Beleza? Chego mais próximo que conseguir. Também, 6 ali. 4 a 6 tá bom. Últimas sériezinhas. Vai. Mola nos pés, mola nos quadris, ombros e empurram o tempo inteiro. Tá bonito, velho. Isso aí. Gostei de ver. Gostei de ver. Respira fundo. Deita de barriguinha para cima. Fecha os olhos. Põe a mão lá no umbigo. Deixa o cotovelo relaxado no chão. E percebam somente o abdômen praticamente respirando. Tenta não respirar com nada mais, a não ser abdômen. Agora murcha o abdômen e respira com ele murcho o tempo inteiro. Agora inspira fundo, deixa o ar dentro, inspirou, segurou o ar, murcha o abdômen, abre o abdômen, murcha o abdômen, abre o abdômen, sem soltar o ar. Murchou a barriga, expandiu a barriga, barrigão mesmo, sugou, expandiu, quando precisar solta o ar. Mais uma vez, inspira, mantém o ar dentro, suga e expande no seu ritmo. E agora faz isso sem o ar. Suga e expande sem o ar. Quando for expandir, tenta expandir mesmo, porque agora é mais fácil sugar. Isso. Quero ver o abdômen expandido sem o ar. Você não vai respirar. Sem o ar, murcha e expande. E respira normalmente. Relaxa os braços. Tenta perceber se mudou alguma coisa na sua respiração depois
de perceber as funções do abdômen aí. Isso, galera. Tá espreguiçando aí. Para fechar, o abdômen também tem bastante função respiratória. Acho que vocês perceberam aí, né? Então, esse foi o tema de hoje. Muito legal. Então, um beijo para vocês, gente. Chique. Obrigado pela companhia. Bom descanso. Gratidão, Cezinha. Obrigada.